Olá, tudo bem, meus amigos? Estamos de volta. Eu sempre digo para vocês que cada vez que eu me aproximo desta câmara, que estou em casa, me perguntaram, não, o Roberto está em casa, está de férias, e minha filha está fazendo uma gravação doméstica, claro, mas o que mais importa é exatamente o que eu estou sentindo, o prazer de voltar a falar com vocês. Mesmo de férias eu sinto saudade do meu trabalho, da minha vontade de estar participando destes objetivos com vocês. E no nosso último encontro, nós falávamos exatamente da importância desta segunda unidade, desta oportunidade de reflexão, de nós tentarmos criar uma contextualização entre o mundo contemporâneo sobre o interesse dos relacionamentos interpessoais no trabalho e, consequentemente, tentar fazer um rebatimento, uma correlação entre o campo da filosofia, da reflexão e aquilo que mais nos interessa. E nós falávamos de Sócrates, dizíamos que não iria, no contexto da disciplina, não interessa os pré-socráticos para nós, mas pode servir como uma possibilidade de leitura. Eu digo que a filosofia ela é maravilhosa, ela nos encanta. E Sócrates, como era um subversivo, nós falávamos para vocês, ele foi militar, nascido na Grécia, em Atenas, lutou contra Espartas e depois, já decepcionado com este mundo da guerra, ele começou a andar por Atenas e conversando com os jovens. E cada pessoa que se aproximava dele fazia uma pergunta e ele procurava responder. E ele foi muito carismático, foi muito querido pelos jovens e atraiu a atenção, a inveja, o rancor e terminou isso levando-o à morte. Porque os seus inimigos consideravam que ele, com a sua respostas, com a sua maneira de produzir reflexões, isto estava impondo os jovens a uma corrupção e uma alteração do credo, porque na época se adoravam muitos deuses e ele dava uma ideia da existência de um Deus maior, um Deus único, tá, existente para a época. Isso era uma bomba, era um verdadeiro crime. Foi condenado, mas ele nos deu um grande exemplo. Aceitou, em vez de fugir, tomar de forma voluntária um veneno que lhe foi oferecido, a cicuta, vocês conhecem muito bem. Esse veneno matava imediatamente. No entanto, o que mais importa dizer para vocês é que ele não abriu mão de suas verdades, de suas convicções. E isto tornou-se muito importante na história, porque foi a primeira manifestação de liberdade de pensamento, expressão máxima de integridade moral. Eu digo para vocês o seguinte, que a palavra moderna denominada de método foi criada associada a Sócrates. No entanto, era apenas uma ideia de procedimento, de refutação, ou seja, Sócrates refutava sempre, forçando as pessoas a observarem sua vida através de duas afirmações que terminavam entrando em contradição e depois tinham que escolher entre uma delas. E essa metodologia é muito simples. Em vez de você dizer que alguém está errado, você força com que as pessoas digam o que pensam de certo e você naturalmente vai refutando, deixando com que a pessoa possa construir, está entendendo, exatamente uma reconstrução daquilo que pensava. Mas isto levou a formar um círculo de inimizade muito grande que terminou sendo julgado e condenado. Até hoje, pessoal, a filosofia atua ou pela história ou pela lógica. Logo, a contribuição de Sócrates foi de extrema importância para o mundo atual e que pelas contradições produz argumentos que refutam sempre a ideia inicial. É o que a gente faz. Eu digo uma coisa aqui, vocês refutam, façam uma reflexão e nos permitem a seguir uma segunda alternativa, uma segunda proposta. Eu vou dar um exemplo simples. Quando você diz que é ateu e não acredita em Deus, significa que você está admitindo a existência de Deus. E se você admite a existência de Deus, você termina entrando em contradição e concordando que Deus existe.
Sócrates, no julgamento, disse ao seu acusador: se me acusas de não acreditar nos deuses, como também sou acusado de criar um outro Deus. É interessante. No entanto, Sócrates construiu muito com a sua ética, e é isso que me interessa dizer para vocês. Significava muito mais do que o conhecimento do comportamento. Para ele, significava saber se comportar. Era ter um comportamento que podia alcançar um valor, uma valoração. Ele inseria a ideia de valor agregado ao conhecimento. Matar é crime, mas saber que não se deve matar, tá entendendo? Porque é crime, é muito mais importante. Saber que algo é errado, ter conhecimento de que não se deve fazer algo, é muito mais importante do que o ato em si. Bem, pessoal, segundo Sócrates, o conhecimento do bem levava o ser humano à busca de mudança, sempre por coisas melhores. Agir corretamente. Se isto não acontecesse, significava que você não tinha ainda o conhecimento da coisa certa. Hoje, interessante, hoje dizemos que a ética de Sócrates é um reducionismo moral para o intelectualismo. Esse intelectualismo socrático. A moral significava você saber o que é certo e o que é errado. Fazer o que é certo ou fazer o que é errado. Você faz a escolha, mas você faz a escolha tendo o conhecimento do certo e do errado. Ora, eu pergunto para vocês, se é uma questão de escolha, escolher o bem ou o mal, ser bem intencionado ou mal intencionado, ter boa intenção ou mal intenção, isso é uma questão pessoal de você, mas que Sócrates afirmava que sem o conhecimento, você é apenas um cego caminhando em Atenas ou aqui mesmo em Belém do Pará, em qualquer lugar do mundo. Bem, pessoal, logo mais eu estou deixando Sócrates para vocês como uma reflexão, mas eu queria dizer para vocês que nada disso foi escrito, porque quem escreveu tudo sobre a vida de Sócrates foi seu discípulo Platão, que viveu de 427 a 347 anos antes de Cristo. E ele ganhou a fama de ter uma filosofia voltada para a cidade justa. Significava apenas que, sendo de uma família nobre ateniense, entendendo, foi aluno de Sócrates, e depois da sua morte decidiu preservar a memória de seu mestre. E aí saiu criando diversos tipos de diálogos, criou os famosos diálogos, saiu andando pelo mundo e quando voltou criou a primeira universidade do mundo conhecida, onde os alunos eram ensinados a pensar sozinho, pensar por si mesmo, inclusive questionar os seus mestres. Por isso eu me permito vocês a dizer que vocês podem me questionar, vocês podem se contradizer o mestre. Platão teve, junto com Aristóteles, um papel profundamente relevante, que era também o seu discípulo, na filosofia política, na filosofia de como conduzir a cidade. E aí ele teve uma obra maravilhosa que foi a República, muito complexa, nós não vamos entrar no mérito dessa obra de Platão, tá? Mas eu digo para vocês que foi considerado por muitos filósofos o início real da filosofia, pois Platão, de forma utópica, ele resolveu montar uma cidade ideal, uma cidade justa. No entanto, ele não escreve uma utopia como os modernos dizem, os renascentistas dizem, tá? Os renascentistas escreveram dizendo que ele era um utópico e que ele viajou na maionese, mas ele descreve uma cidade, tá entendendo? Uma cidade justa da época, dizendo, tá, o que é justiça, tá, o que é certo, o que é justo. Daí a filosofia política termina sendo, para ele e para nós, uma filosofia metafísica, onde você busca o que é mais de ideal. Tá, pessoal? Então vejam só, eu estou colocando isso, mas daqui a pouco eu vou colocar um vídeo muito gostoso para vocês e a gente vai se permitir refletir melhor, contribuições recebidas de vocês. Mas eu queria falar um negócio para vocês interessante. Daqui a pouco, em outro momento, eu vou falar alguma coisa a respeito sobre o discípulo Platão, sobre Aristóteles
e alguns outros mais. Por enquanto não vamos nos cansar. Vejam o vídeo, acompanhem, sigam o nosso raciocínio. Um abraço, pessoal, até daqui a pouco.